Hoje aqui para vocês de mais alguns padrões dentro da parte de blockchain, tá? Mais especificamente, a gente vai falar em padrões aí de implantação, migração de dados e self-sovereign identity, né? Uma identidade que é descentralizada, né? Lembrando que esses padrões aqui, eles estão... A fonte que eu peguei para falar deles é desse site, né? Do pessoal do Cicero, tá? E eles fazem pesquisa aí, são o pessoal da Austrália, fazem pesquisa em padrões em blockchain. Eu vou falar um pouquinho primeiro do padrão de implantação, né? O primeiro padrão de implantação se chama DApp, né? Que seria a aplicação descentralizada, né? Onde você tem um browser interagindo diretamente com a blockchain. Então, aquelas aplicações onde a gente usa o MetaMask, né? Para você conectar a tua carteira com a aplicação blockchain, é esse modelinho aqui de implantação, né? Então, você tem o cliente, né, o usuário interagindo diretamente com a blockchain via browser, utilizando um plugin aí, que é, por exemplo, o MetaMask, né? E aí ele tem acesso direto aqui à rede blockchain e, por exemplo, redes de compartilhamento de arquivo, como, por exemplo, o Interplanetary File System. Tá? Então, esse é um modelo interessante de implantação de blockchain, mas ele tem alguns poréns, né? Então, para o usuário que não é especialista, né, que não sabe instalar um MetaMask, não sabe o que é, por exemplo, Gas, e coisas que aparecem ali no MetaMask quando você está fazendo interação com a blockchain, talvez você tenha um modelinho de implantação melhor que se chama SemiDApp. Tá? O SemiDApp, em vez do browser interagir diretamente com a blockchain, usando, por exemplo, Web3, você vai ter o browser interagindo com uma aplicação web comum, tá? Um back-end de aplicação web através de uma API, e aí sim o teu back-end da aplicação web interage com a blockchain. Tá? O que isso aqui facilita, né? Para o usuário final, ele não precisa ter mais nada instalado novo na máquina dele, como, por exemplo, o MetaMask da vida, e a própria aplicação pode facilitar a conversão de, por exemplo, gas para valor monetário que ele vai pagar, entre outras coisas mais. Tá? Para você não precisar que o teu usuário seja um especialista para poder interagir com a blockchain. Tá? Então, tem esse modelinho aqui de implantação, chama SemiDApp, e aí a interação com o blockchain é feita pelo back-end. Tá? Além disso, né, existem já alguns padrões para migração de dados entre blockchains, né? Hoje em dia um tema que está bem na moda aí chama multi-chain, né? A gente conseguir interagir com mais de uma blockchain, visto que já está se percebendo, né, que a tecnologia blockchain ela não é a única, né? A gente tem o Ethereum como uma rede blockchain que a gente pode rodar smart contracts nele, mas existem diversas outras que estão surgindo, né? Pessoal Cardano, Avalanche, entre outras, para tentar oferecer proposta de valor diferente, né, com uma outra rede blockchain. E muitas vezes você implantar uma solução numa rede pode ser necessário você migrar depois para outra rede. E aí, para fazer essa migração, tem um monte de coisas envolvidas, né, como, por exemplo, fazer snapshot, agregar estado, queimar os tokens que já foram emitidos, entre outras coisas. E aí eu coloquei aqui só a imagem, tá, desses padrões aqui para migração de dados entre blockchains, para vocês saberem que existe, eu não vou entrar em detalhe em cada uma, e estou deixando aqui a referência para quem precisar, né, entender como é que eu faço isso, né, como é que eu migro de uma coisa para outra, poder saber que existem padrões para poder fazer isso, né. Então, mas hoje em dia, né, acho que uma das características de qualidade de software que a gente está começando a se preocupar um pouquinho mais em termos de blockchain é a interoperabilidade. Tá? É você conseguir, por exemplo, pegar um código lá de um smart contract e mudar de blockchain, ou então você ter o famoso multi-chain, você conseguir usar mais de uma blockchain. Né? Então, isso está cada vez mais sendo uma preocupação, visto que a gente não quer ficar amarrado numa blockchain só. Né? Hoje em dia, a gente tem lá o Ethereum com taxas altíssimas, né?
em relação ao histórico que ele já teve, e aí, por conta disso, está começando a se preocupar, né? Porque agora a minha blockchain está com uma taxa muito alta, será que eu não posso migrar para outra? Ou então, será que eu não podia estar rodando isso aqui em mais de uma blockchain, né? Ou então, ter uma solução que é multi-chain? Então, isso é uma preocupação que deve ser levada em consideração hoje em dia para um projeto de blockchain. Tá? Então, se precisar migrar dados, temos padrões. E aí existe um outro padrãozinho aqui, né, em relação à identidade na blockchain. Então, como é que funciona a identidade, né? Imagina, a gente tem um cara que é um issuer, que é o cara que emite uma identidade para alguém. Digamos que você tem uma credencial aqui, imagina, sua carteira de identidade ou carteira de motorista. Alguém é o owner e holder disso, né? Vai possuir e carregar essa credencial. E aí, quando alguém precisa conferir isso, ele vai verificar, né? E a confiança, né? O trust, ele é feito a partir de quem emitiu isso, né? Então, se você mora no Brasil e tem uma carteira de motorista, né? Você tem que ter uma carteira de motorista emitida lá pelo Detran. Se for uma carteira de motorista emitida por outro órgão, não vale, tá? Porque só quem é autorizado a emitir carteira de motorista no Brasil é o Detran. Então, é assim que funciona a questão de identidade. Quando a gente está no contexto de blockchain, né, a gente quer, ou a gente gostaria de ter o que é chamado de self-sovereign identity. Na verdade, se eu quisesse, nessa situação aqui, conferir 100% se essa identidade aqui não é uma fraude, tá? Por exemplo, essa identidade aqui ela é real, eu teria que ir lá no issuer e consultar isso no issuer, tá? Porque a confiança é via issuer. E no blockchain a gente consegue fazer uma coisa que é o self-sovereign identity, que é você emitir credenciais, tá? E usando aí criptografia, chaves, né? E você conseguir passar essa credencial para o verifier e esse verifier ir na blockchain, tá? E consultar se esse cara aqui é confiável ou não. Ou seja, ele não precisa voltar no issuer, porque você tem lá o distributed ledger, né, que todo mundo tem acesso, e ele pode simplesmente saber que isso aqui é verdadeiro, é confiável, sem ter que voltar no issuer para poder resolver essa questão. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Foi falado aí por muito tempo como um killer application de blockchain, né? Mas hoje em dia ainda não pegou, né? A gente ainda tem gente usando, tem gente desenvolvendo usando esse tipo de conceito, né? Mas ainda não pegou, né? O mercado está usando amplamente, né? Apesar disso, né, existem aqui alguns padrões para você implementar sistemas de self-sovereign identity, né? Então, em relação a alguns bloquinhos aqui, né? O ciclo de vida da credencial, o ciclo de vida do distributed identity, né, que é o DID, e o ciclo de vida de uma chave. Então, novamente, eu não vou entrar em detalhes em cada um dessas, eu só estou mostrando aqui para vocês saberem que existe. E se vocês quiserem um dia implementar um sistema que use Self-Sovereign Identity, vocês podem consultar nesse site aqui esses padrões. Tá? Dando um pouquinho mais de informação sobre o SSI, né? Existem alguns padrões que estão tentando padronizar essa parte, né? Então, dentro do Ethereum tem o ERC725, tá? Que hoje em dia já está na versão 2. Tá? Tinha a versão 1, que era junto com o ERC735, agora já está na versão 2. Tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha para quem tiver curiosidade de ver nesse site aqui. E o W3C está montando um padrão aí sobre Distributed Identity. Então, a gente espera que isso aqui, que aconteça com isso aqui, né, com Distributed Identity, a mesma coisa que aconteceu com o OAuth, né, o Open Authentication. Tá? O OAuth, ele, no início dos anos 2000, ali, ele já existia, ninguém usava ele, e hoje em dia está se tornando cada vez mais um padrão utilizado para você poder fazer a autenticação, né? Então, se a gente tiver isso aqui pegando em algum dia aí mais para frente na internet, né, o que vai facilitar, né? Vai ter uma identidade única que você pode, por exemplo, se autenticar em qualquer site ou prover as informações que você quer
com toda a privacidade, né, em relação à sua identidade. Tá? E existem projetos e soluções já que estão implementando isso, né? Então, os mais conhecidos aqui que eu pesquisei, o Sovereign, o Taiken e o Certo, tá? E existe lá o Hyperledger Indy, que é o software da suíte Hyperledger que trata de identidade. Então, se você estiver implementando uma rede privada ou uma rede permissionada blockchain, você pode consultar lá o Hyperledger Indy para poder gerir as identidades e as credenciais do sistema. Tá? Se você for ver, por exemplo, hoje em dia, o que é usado na prática em relação a Ethereum, né? Se você for lá no OpenZeppelin, tem os contratos dele de controle de acesso. Você não tem a emissão da identidade efetivamente, o Distributed Identity rolando e funcionando efetivamente, mas você tem alguns contratozinhos de controle de acesso para você poder melhorar essa parte na tua implementação dos seus smart contracts. Então, vale a pena dar uma olhadinha aqui quem precisar. Então, o que a gente viu aqui, né? Alguns padrões, a gente fechou com isso a parte de padrões de implantação, de migração de dados e de self-sovereign identity. Tá? E aí, na próxima aula, a gente fala da parte de outras plataformas de blockchain, que é o Hyperledger e o Corda. Tá? E o Quorum também. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.